A fé é a única forma, de fato, que nós temos para vencer qualquer dificuldade, qualquer problema. A fé é a única coisa que nós temos, na verdade, para vencer o impossível. Vencer as dificuldades, os problemas, aqueles problemas que às vezes a pessoa tenta de tudo e não consegue. Pela fé ela pode vencer. Mas essa fé que leva a pessoa a conquistar o milagre, a fazer com que o impossível se torne possível, essa fé ela tem que ter o sacrifício, tem que ter renúncia, tem que ter entrega. Eu estava lendo esses dias a passagem de Jairo. Na passagem de Jairo, nós também temos a mulher hemorrágica. Aí eu estava observando que Jairo, quando sai de casa para ir até o Senhor Jesus, Jairo saiu com uma disposição, determinado, de ir até o Senhor Jesus, buscar resposta para ele por causa da filha dele que estava doente e com uma doença de morte. Então Jairo sai e chega até o Senhor Jesus, com toda a dificuldade que ele tinha, por ele ser um chefe da sinagoga. Então ele tinha uma dificuldade muito grande, porque ele era muito conhecido, já perseguia o Senhor Jesus, A história diz que eles não viam o Senhor Jesus como o Filho de Deus. Mas, por Jairo ouvir tanto falar que ele curava, que ele salvava, que ele ressuscitava, então ele, naquele momento difícil, sem ter para onde ir, porque ele já tinha tentado de tudo também não tinha conseguido nada para curar a filha dele, Jairo então foi até o Senhor Jesus. Ele ali provavelmente viu a última solução para ele resolver aquele problema que tinha acontecido na vida dele. Então ele chega até o Senhor Jesus e conversa com o Senhor Jesus e diz para ele que a filha dele estava morrendo, ele precisava de ajuda e gostaria que ele fosse até a casa dele. E o Senhor Jesus se propôs ir até a casa de Jairo. Bom, quando o Senhor Jesus sai dali para ir até a casa de Jairo, Jairo até então estava convicto que algo poderia acontecer. Só que no meio da história entra a mulher hemorrágica. Entra a mulher hemorrágica. E quando entra a mulher hemorrágica, eu estava pensando, falei, poxa, quando entra a mulher hemorrágica, há uma parada na história de Jairo. Por quê? Porque quando a mulher toca no Senhor Jesus, o Senhor Jesus para dar atenção a essa mulher. Olha só que coisa interessante. Para dar atenção a essa mulher. Por que ele para dar atenção a essa mulher? Porque essa mulher fez algo extraordinário na fé. Foi tão extraordinário que o próprio Senhor Jesus disse: alguém tocou em mim e esse alguém tocou e tirou de mim poder. Olha só que coisa extraordinária. Essa mulher foi com tanta força, com tanto... Ela tinha tanta certeza que algo ia acontecer, porque ela não poderia ir até o Senhor Jesus simplesmente por ir. Então ela foi com toda a sua força, com todo o seu entendimento, ela botou tudo que ela tinha nela, tudo que ela ainda tinha nela de força, na fé no Senhor Jesus. E tira poder e ele para.
Olha só que coisa interessante. Ele para e parece que não tinha dado mais importância a Jairo. Parece que ele deixou Jairo de lado. E deu atenção àquela mulher. Porque a fé daquela mulher foi tão forte, que ele disse: essa tirou de mim poder. Não foi o caso de Jairo. Jairo não tinha tirado do Senhor poder. Jairo, olha só, olha que interessante. Jairo até então tinha pedido ao Senhor Jesus. E começou a caminhar com o Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus para dar atenção àquela mulher, e nós podemos conjecturar o seguinte, que tem determinado momento na nossa caminhada com o Senhor Jesus, que parece que ele esqueceu da gente. Não é verdade? Parece que ele abandonou a gente, ou nos deixou um pouco de lado. Na história de Jairo dá-se a entender isso, porque ele começa a dar atenção à mulher, e há um diálogo entre os discípulos, com o Senhor Jesus, e há um diálogo com aquela mulher. E esse diálogo, eu não acredito que foi: tá, você tirou o poder, então está curada. Não foi assim. Não foi assim. Houve ali um tempo. Olha só que coisa interessante. E Jairo estava lá. Cadê Jairo? Estava no meio da multidão. Como muita gente está no meio da multidão. Foi até o Senhor Jesus, exercitou a sua fé. Tá, beleza, mas ainda continua no meio da multidão. Ainda não se afastou. Essa mulher não. No meio da multidão, ela se apresenta ao Senhor Jesus com toda a sua força e chamou a atenção dele. Nós precisamos fazer isso. Se apresentar ao Senhor Jesus com toda a nossa força, com toda a nossa crença, com todo o nosso entendimento no Senhor Jesus. Se lançar de fato para tirar dele o poder. Aí, olha só a história, vamos lá. Então Jairo, como se tivesse esquecido, ali ele estava esquecido do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já, supostamente, se entendia que ele esqueceu de Jairo. Só que o Senhor Jesus não se esqueceu de Jairo. O Senhor Jesus, ele não esquece de ninguém. O Senhor Jesus, ele sempre lembra da gente. Nós é que achamos que ele nos abandona. Jairo, naquele momento, deve ter pensado: poxa, caramba, ele esqueceu de mim. Ele me abandonou. Não é assim que funciona. Você talvez esteja falando a mesma coisa. Esteja pensando a mesma coisa. Mas o Senhor Jesus não se esquece de ninguém. Precisava acontecer aquilo para que Jairo usasse uma fé diferente. A Bíblia fala que Jairo, ele esmorece, ele desanima. Então isso se entende que Jairo ainda não tinha tido um encontro de fato com o Senhor Jesus, como aquela mulher. Aí o Senhor Jesus, depois disso tudo, o Senhor Jesus começa de novo a andar com Jairo. O Senhor Jesus lá atrás disse: Jairo, a sua filha viverá. Lá atrás, no início. Quando o Senhor Jesus começa de novo a andar com Jairo, vem da casa de Jairo umas pessoas para dizer para ele: olha, não oportune mais o mestre, porque a sua filha morreu. Olha só. O tempo que o Senhor Jesus estava ali dialogando com aquela mulher, com aqueles discípulos, dizendo: alguém tocou em mim, mas esse alguém tirou poder. Tudo estava acontecendo na vida de Jairo. Tudo estava acontecendo. A filha de Jairo morre. Aí vem as pessoas e dizem: olha, Jairo, esquece. Já era, acabou. É assim que funciona no mundo. As pessoas, elas acreditam enquanto a coisa está andando. Mas ela não acredita no sobrenatural. Ela não acredita no impossível de Deus. Ela acredita no possível. Se ela vê, ela crê. Se ela tocar, ela crê. Enquanto a coisa está acontecendo, ela está na fé. Mas quando vem a bomba, ela começa a contestar, se esfria e sai da igreja. Olha a história de Jairo. Quando os homens falaram para Jairo que a filha dele estava morta, para ele desistir, que não tinha mais jeito, ele se entristece, se abate. Aí o Senhor Jesus vira para ele e diz: Jairo, crê somente, porque tua filha viverá.
Então isso nos faz entender que quando Jairo foi até o Senhor Jesus, ele ainda não tinha expressado a fé sobrenatural. A fé que transcende a razão humana, a fé do sacrifício, a fé da permanência, a fé da continuidade. Jairo não tinha ainda expressado essa fé. Tanto não tinha que ele desanimou. Assim é como muitas pessoas desanimam. Ela vem para a igreja, começa um propósito, começa uma campanha, começa a caminhar, mas quando a coisa estreita, ela para, deixa de ir, ela desanima, deixa de cumprir com suas obrigações como cristão, nos propósitos, nas campanhas, em tudo que é feito na igreja, ela para. E isso demonstra que a fé dela era uma fé natural, uma fé humana, uma fé terrena, não uma sobrenatural. Nós temos duas histórias. A fé que a mulher toca e tira poder. E a fé que Jairo usou e desanimou. Aí o Senhor Jesus vira para ele e diz: Jairo, crê somente. Hoje o Senhor Jesus está falando isso para você. Para você que às vezes está aí passando por luta, né, já está desanimando, já não quer mais ir na igreja, não quer cumprir com suas obrigações, não quer cumprir com o seu voto que você fez. Então o Senhor Jesus está dizendo: olha, crê somente. Crê somente, usa sua fé sobrenatural. E quando o Senhor Jesus fala isso para Jairo, Jairo então começa a caminhar de novo. E aí, houve um milagre na vida dele. A filha de Jairo ressuscita. Você quer milagre na sua vida? Você tem que continuar, pô. Tem que permanecer, pô. Tem que seguir em frente. Não tem que ficar aí com essa coisa de: ai, tá tão difícil, tá tão brabo, bispo, o senhor não entende. Mas brabo tá se você desistir, pô. Brabo tá se você parar. Aí sim, o cão, o diabo vai destruir a sua vida como já está fazendo. Mas se você permanecer, falar: não, eu não vou desistir, nem que seja rastejando, mas eu vou chegar até o Senhor Jesus, nada vai acontecer na sua vida. Nada vai acontecer. Qual é a fé que você tem demonstrado? A fé da mulher hemorrágica que disse: eu apenas tocar na veste dele serei curado? Ou a fé de Jairo, no início, que ele esmorece logo depois? Você vê que ele esmorece. Quer dizer, ele foi lá no Senhor Jesus por ir. Ele foi lá apenas para tentar alguma coisa. Ele não foi lá para decidir a vida dele. Tá aí, a história é essa aí. A história da sua vida talvez seja de Jairo. Tem ido na igreja, até faz propósito, até é dizimista, até entra nas campanhas. Né? Mas, quando vem a luta de fato, que é onde você vai dizer: não, eu estou na fé, eu estou no altar, eu estou no sacrifício, a coisa vai acontecer, você está esmorecendo, está desanimando, está desistindo, está abrindo mão da fé. Na Igreja Nação de Deus, nós ensinamos as pessoas a se revoltar contra o problema, a ter ódio do problema, para que ela crie força para mudar a vida dela. Essa mulher hemorrágica, ela foi com raiva, ela foi com ódio daquele problema. E por isso, quando ela tocou no Senhor Jesus, ela venceu. Na hora, a Bíblia diz que foi na hora. De Jairo não foi na hora. Jairo ainda caminhou, né? Ainda teve que passar pela aquela humilhação toda, todo mundo indo contra ele. O Senhor Jesus sempre está perto da gente, ele sempre esteve perto de Jairo. Mas ele chamou a atenção de Jairo. E hoje ele chama a tua atenção. Se você quer mudar a sua vida, você não pode desistir, não pode se abater por causa das dificuldades, dos problemas. Só tem uma forma de você vencer todo esse problema, toda essa dificuldade, através da fé. E a fé é a única coisa que nos dá visão do impossível, entendimento do impossível. Por isso, para usar fé, a pessoa ela tem que estar com todo o seu entendimento nisso. Tem que estar decidida, porque senão não muda nada. Não muda nada. Às quarta-feira, nós, na Igreja Nação de Deus, fazemos uma reunião do clamor do milagre urgente. E você é nosso convidado, 7h30 da noite. Bispo, mas eu já tentei, tentou nada. Tentou nada. Você achou que tentou. Você achou que caminhou. Você desistiu, então você nunca foi verdade o que você fez. A verdade é quando a gente permanece até o fim. Se morrer, morri, mas eu vou até o fim para conseguir o meu milagre. Essa é a fé. É a fé da mulher hemorrágica. É a fé que depois Jairo passou a praticar. Porque antes,
como muitos, só vão na igreja porque estão passando por luta, aí procura o Senhor Jesus. Ah, vou lá, poxa, chega lá, bispo, chora e tudo. Poxa, aí tu bota a mão na cabeça, expulsa o capeta, aquela pessoa vai embora e não volta. Ah, bispo, não deu, estava chovendo, aí não deu. Eu estava sem dinheiro, não deu para mim ir na igreja. Ah, eu passei mal, não deu para ir na igreja. Porque tu não quer nada. Porque não quer nada. Porque você está falando com uma pessoa que doente ia para a igreja. Olha, me desculpe o que eu vou falar. Eu vou falar isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu nunca deixei de fazer uma reunião. Eu nunca deixei de estar numa reunião porque eu tive doente. Eu ia doente. Eu já fui para a igreja, subi no púlpito, olhava para a igreja, eu via tudo balançando. Eu falei, meu Deus, me dá força. E quando eu começava a pregar, o capeta saía para todo quanto é canto. Terminava a reunião, não tinha mais nada. Eu saía da minha casa, que era distante, tá certo? E andava, às vezes, quilômetros para chegar na igreja, chovendo, sem dinheiro, sem nada. Eu ia e depois voltava. E nunca pedia nada a ninguém. Eu nunca chegava na igreja, irmão, alguém pode me dar uma carona para me levar para casa, me levar para a igreja? Ah, vai pro quinto do inferno. Eu falava, Satanás, eu vou passar por cima de você. De qualquer jeito eu vou. E ia. E por isso Deus age na minha vida. Por isso o diabo não pode tocar em mim. Não pode, de jeito nenhum. Porque eu nunca desisti perante problema nenhum. Sem dinheiro ou com dinheiro, doente ou não doente, eu ia para a igreja. Eu ia para a igreja, eu falei, Senhor, eu vou morrer, mas eu vou morrer acreditando que o Senhor é comigo. Agora, hoje em dia, qualquer coisa para as pessoas. Qualquer coisa, ai, me deu dor de barriga, ai, eu tive uma dorzinha ali, vai pro quinto do inferno, porque isso é demônio. Não vem falar comigo. Ah, bispo, porque você vai falar para a pessoa errada. Porque eu, através dessa fé em Cristo, meu Senhor Jesus, eu nunca desisti. Nunca. Pode chegar na igreja Nação de Deus e perguntar assim, qual foi a vez que o bispo não veio na reunião? Pergunta lá. E você acha que eu não fiquei doente nesses quase 15 anos, 14 anos de obra? Isso na igreja Nação de Deus. Eu tenho mais de 25 anos na presença de Deus. Pode perguntar. Nunca faltei. Eu, como obreiro, estava na igreja, como membro, estava na igreja, como evangelista, estava na igreja, como pastor, estava na igreja, como bispo, estou na igreja. E não saio. Porque a fé não é para mole. A fé é para valente, é para determinada, é para pessoa que diz assim, olha, eu morro, mas não vou parar na minha vida. Eu não vou desistir de alcançar o milagre. É essa fé que o Senhor Jesus procura. E é nessa fé que nós estamos na igreja, às quartas-feiras, 7h30 fazendo a obra do Senhor, para que milagres aconteçam na vida de uma pessoa. Se você quer milagre, então faça o seu sacrifício. Pô. Para de ficar reclamando, para de ficar, não posso, eu não posso. Minha esposa, a gente com a filha pequenininha, ela enfiava ela dentro de um monte de capa e caminhava até a igreja chovendo, mas ia. Hoje, bispo, eu não vim porque choveu, eu não vim porque fez calor, eu não vim porque, eu estava assim bem disposta. Vai morrer. E desculpe, não vai ver o Senhor Jesus. Porque só vê o Senhor Jesus quem usa a fé sobrenatural. Tocar em mim. Alguém tocou em mim. Mas, Senhor, tem um monte de gente tocando, mas não estou falando dessa gente, não. Estou falando daquele que tirou o poder, pô. Tem um monte de gente que, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, mas na hora que vem a dificuldade sai. Na hora que vem a dificuldade para de cumprir com as suas obrigações com o Senhor Jesus. Não é de nada, é mentira, é uma fé mentirosa, é uma fé falsa. A fé verdadeira é aquela que a pessoa diz, olha, eu morro, mas não largo. E eu vou fazer meu sacrifício. Está chovendo, a pessoa vai para a igreja. Está sol, a pessoa vai para a igreja. Está tempestade, a pessoa vai para a igreja. Está doente, a pessoa vai para a igreja. Ela fala, não, eu vou morrer, mas eu vou morrer usando a minha fé. Essa fé é a fé sobrenatural, que transcende a razão humana e que leva a gente ao milagre. Hoje, tu está ouvindo a voz do Senhor dizendo, para de ser mole. Para de ser mole. Os tímidos e os covardes não entrarão no reino dos céus. Então, venha participar de uma reunião aqui na Igreja Nação de Deus. E eu te garanto que a sua vida vai mudar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.